Graça e paz, minhas irmãs, estamos aqui em mais um estudo bíblico, né? Estamos iniciando agora a epístola a Tito. Já passamos aí pela epístola a Filemon, que foi o nosso último estudo bíblico. Se você ainda não assistiu o estudo de Filemon, tem a playlist aqui no YouTube. E também, se você quiser participar do clube de leitura e estudo bíblico, está abaixo aqui na descrição desse vídeo. Você tem ali o link da Escola Formando Vida Plena. Você acessa o nosso site, ali você pode se inscrever tanto na escola Formando Vida Plena, aí você acessa todos os produtos, os cursos, os e-books, o clube de leitura, os estudos bíblicos. Você acessa todos os nossos produtos, todos os nossos conteúdos, se inscrevendo na Escola Formando Vida Plena. Ou você pode escolher um dos produtos, né, de forma individual. E um desses produtos é o clube de leitura e estudo bíblico. Dentro do clube de leitura e estudo bíblico vão estar todos os estudos que eu faço aqui no YouTube, só que além das aulas que tem aqui no YouTube, você vai ter um material riquíssimo de cada estudo que a gente faz. É um e-book, na verdade, um estudo completo, né? No caso, ou da epístola ou do livro que nós vamos estudar da Bíblia, o estudo bíblico que a gente estiver fazendo, vai acompanhar esse e-book, né? Que vai estar ali o estudo completo. Além disso, vão ter perguntas, meditações, reflexões. Então, você pode enriquecer ainda mais o seu estudo, ou também você pode usar esse material para poder fazer estudo com outras mulheres, com outras pessoas, ok? Para se inscrever lá na escola, você tem o valor de R$ 29,64 por mês de mensalidade. E aí você acessa tudo. O clube de leitura e estudo bíblico é R$ 14,90 por mês. Ou seja, todo mês vai ter um estudo com e-book. Então você vai estar pagando aí R$ 14,90 por cada e-book, por cada estudo. Então tem bastante conteúdo, bastante coisa aí para você usufruir, para você crescer na fé, para você se aprofundar na palavra de Deus, para você ter uma fé robusta, né? E também ter as suas emoções saudáveis, né? Porque na Escola Formando Vida Plena você tem também cursos que vão te ajudar a gerenciar pensamentos, emoções, enfim, tem bastante coisa para você se tornar uma mulher plena em Cristo. Esse é o nosso maior objetivo, que as mulheres sejam plenas em Cristo, que elas tenham uma área emocional saudável e tenham uma fé robusta, ok? Qualquer dúvida você pode me perguntar, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. E também abaixo desse vídeo eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp. Talvez você está assistindo esse vídeo porque já está no grupo do WhatsApp, ou talvez você ainda não está e acabou encontrando o vídeo no YouTube. Eu vou deixar abaixo desse vídeo também o link para você entrar no grupo do WhatsApp. No grupo você pode interagir, tirar suas dúvidas. Ali também eu coloco todos os vídeos dos estudos bíblicos, né, que nós estamos fazendo. Ok? Quem está no clube de leitura, que aí vai se inscrever e pagar esse R$ 14,90, além dos estudos bíblicos, também por ano tem 6 estudos de livros que são importantes para a caminhada cristã. Eu ainda estou separando aí os títulos, né? Mas nós vamos ter 6 livros agora em 2025 que vão ajudar você a fortalecer ainda mais a sua fé, ok? Então, vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo, tem bastante informação ali para você. E se ficar qualquer dúvida, você pode me perguntar, ok? Então, vamos lá, vamos ao nosso estudo de Tito. Assim como Filemon, né, que eu expliquei para vocês,
Normalmente, de forma mais usual, aí nós falamos ou Tito ou Filemon, né, como eu já expliquei no estudo anterior, mas o correto, a forma formal de se falar é Epístola a Tito ou Carta a Tito. Então, isso é bem importante, né? Você entender a forma correta de se pronunciar. Mas se você falar Tito, se você falar Filemon, não tem problema, ok? Mas é importante que você saiba, né, que a forma correta de falar é Epístola a Filemon, porque é uma carta que foi endereçada, né? O seu destinatário era Tito. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, né? Isso ele já diz logo no início aí da carta, ele já acaba se apresentando como autor da carta. Algumas vertentes aí ainda acabam contestando essa autoria de Paulo, mas a maior parte dos teólogos, dos estudiosos, acaba aceitando, né, de forma incontestável o apóstolo Paulo como o autor dessa epístola, ok? Então vamos lá. A carta ela foi escrita por volta entre 62 a 64 depois de Cristo, e ela foi escrita entre primeiro e segunda Timóteo, né? Então nós temos aí essas duas cartas pastorais, né? Primeira Timóteo, segunda Timóteo, e Tito ela foi escrita entre essas duas cartas, ok? Ela não está de forma nessa forma nas escrituras, né? Mas a forma cronológica da que foi escrita a carta foi dessa maneira. 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, ok? Então vamos falar um pouquinho a respeito de Tito. Hoje, assim como eu fiz no estudo de Filemon, eu quero fazer um panorama geral, ok? Vai ser um voo de drone sobre a epístola a Tito, para você entender quem era Tito, todo o contexto histórico, né? Por que que essa epístola foi escrita? Então, tudo isso é importante você entender, porque as nossas próximas duas aulas nós vamos tratar especificamente dos versículos, né, em si, dos capítulos dessa epístola. Eu confesso que se fosse fazer um estudo mais longo, nós teríamos aí assunto para isso, nós poderíamos ficar aí mais de um mês, talvez, tratando somente dessa epístola, mas em virtude aí do nosso período natalino, né? Nós estamos aí próximo ao Natal, nós vamos concluir até dia 19 de dezembro. Então vamos lá. Tito, ele era um discípulo do apóstolo Paulo, né? Ele era um discípulo extremamente confiável do apóstolo Paulo, tanto que ele confiou a liderança da igreja ali na ilha de Creta a Tito, né? Do tanto que ele confiava em Tito. Depois eu já vou explicar por que nessa liderança era tão importante, por que a igreja na ilha de Creta era tão importante. E o apóstolo Paulo ele deixa Tito na ilha de Creta com uma missão muito clara: estabelecer uma liderança saudável para a igreja que estava localizada na ilha de Creta. Havia alguns problemas, né? Isso nós vamos ver para frente, ali na ilha de Creta, e que precisava não só ser tratado, né? Ele precisava confrontar os problemas que estavam acontecendo ali na igreja em Creta, mas também ele precisava levantar uma liderança saudável, né? Não era só confrontar, mas também levantar uma liderança saudável que vivesse de acordo com os princípios cristãos, de acordo com o verdadeiro evangelho.
Então, Tito ele era um gentil, né, convertido ao cristianismo, e ele era, né, um dos colaboradores mais próximos do apóstolo Paulo, mais confiável, né? Talvez o nome dele não foi tão citado no Novo Testamento quanto o de Timóteo, porém, Tito ele era tão confiável, tão amado, quanto Timóteo, né? Então, Tito, ele esteve, né? Talvez você vá lembrar, lá em Atos, nós tivemos o primeiro concílio, né, da história da igreja. A igreja ela já teve vários concílios, talvez em algum momento a gente vá falar sobre isso, né, sobre os concílios que tiveram no decorrer aí da história da igreja. Mas o primeiro concílio que teve, um concílio apostólico, foi já lá no início da igreja, e nós temos esse relato lá em Atos 15. E Tito, ele estava junto nesse concílio. Então, a história diz, né, a tradição da igreja diz que é muito provável que o apóstolo Paulo tenha levado Tito a esse concílio, porque uma das questões que foram tratadas nesse concílio era que os judeus, alguns judeus, eles estavam exigindo que os gentios eles viessem a se circuncidar no momento em que eles se convertiam ao cristianismo. Então, o apóstolo Paulo levou Tito, talvez até como um exemplo prático, né? Olha, Tito é um servo fiel, um discípulo amado, ele é gentil, convertido ao cristianismo e não se circuncidou. Não, ele não passou pela circuncisão. Nós podemos lembrar de Timóteo, que Timóteo, a mãe dele era judia e o pai era grego. Nesse caso, o apóstolo Paulo achou prudente que Timóteo fosse que ele viesse a passar pela circuncisão, né? Pela questão da mãe dele ser judia. Agora, Tito não. Tito era filho de gentios, ele era grego, né? E Paulo ele não via necessidade de ele passar pela circuncisão, ok? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Então, Tito ele era um discípulo fiel do apóstolo Paulo, e quando o apóstolo Paulo ele deixa a sua primeira prisão, ele estava preso em Roma, né? Então, quando ele deixa a sua primeira prisão, ele passa por alguns lugares estratégicos, ele faz aí a sua viagem missionária, né? E aí, muito provavelmente, ele estava em Éfeso. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui o mapa. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Acho que não vai ter como ver aqui por causa da... Opa. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Que daí eu não consigo ver, né? Legal. A ilha de Creta é aqui, ó, ok? O apóstolo Paulo, muito provavelmente ele estava aqui em Éfeso, aqui. Muito provavelmente ele estava aqui depois que ele foi solto, né? Ele estava preso aqui em Roma, ó. Para ver ali. Aí ele fez a sua viagem missionária. Gente, agora eu estou na dúvida. Acho que foi na sua segunda viagem missionária, tá? Mas depois eu vejo certinho. Aí ele foi para Éfeso, depois que ele foi solto. E aí ele ia para Macedônia, que é aqui, aqui em cima. E aí ele fez esse trajeto aqui de Éfeso, ele ia para Macedônia e ele passou por Creta. Então, quando ele passou por Creta, ele estava com Tito, ele deixou Tito ali em Creta, na ilha de Creta. A ilha de Creta é onde é a atual Grécia, né, também. É um lugar que é paradisíaco, muito bonito. Então, Tito ele ficou ali
para organizar a igreja. E aí eu já vou explicar para frente, né, por que que era tão importante e se fazia tão necessária essa se estabelecer, né, uma liderança saudável e Tito ficar ali, né, para organizar isso. Então, quando o apóstolo Paulo ele chega na Macedônia, ele envia uma carta aí para Tito, né? Muito provavelmente alguém que estava em Creta foi se encontrar com o apóstolo Paulo, deu aí algum relato do que estava acontecendo, e o apóstolo Paulo escreve essa carta a Tito, ok? Então, mais ou menos, essas são o panorama, né, de Tito e como que ele acabou ficando em Creta, ali na ilha de Creta. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a ilha de Creta. O que que acontecia lá, por que que se fez necessário Tito ficar lá e por que que se fez necessário o apóstolo Paulo enviar essa carta, ok? Então, durante a passagem ali, a gente já viu, né, do apóstolo Paulo, ele deixa Tito, né, com a missão de corrigir os problemas que estavam acontecendo ali na igreja em Creta, né? Então, uma das missões era estabelecer presbíteros na igreja, combater os falsos mestres, né, e corrigir práticas erradas dentro da comunidade ali da igreja, e acima de tudo, né, que os irmãos ali vivessem uma vida cristã que realmente honrasse a Deus, que viesse a honrar o evangelho. Porque o que que acontecia? A ilha de Creta, ela era conhecida como uma cultura corrupta. Ela era conhecida como um lugar hostil, como um lugar moralmente corrompido. A ilha de Creta, ela tinha uma fama de que as pessoas que moravam ali eram mentirosas, né? Então, existia uma cultura ali muito ruim, né? Então, as pessoas elas se convertiam ao cristianismo. Porém, existia ali muito enraizado essa questão da cultura ali na ilha de Creta. E essa região ali, a ilha de Creta, ela era muito importante para a propagação do evangelho e que esse evangelho que fosse propagado fosse um evangelho saudável, né? Aqui a gente vai ver nas próximas aulas que a carta ela cita, né, sobre a sã doutrina. Por que que a sã doutrina? Sã é um termo da saúde, né, da medicina. O que que é algo que é sã? Que é algo que é saudável, né? Então, se existe a sã doutrina, ou seja, uma doutrina saudável, porque também existe uma doutrina que está doente, né? Então, se não fosse corrigido ali essa questão cultural que havia em Creta, muito provavelmente iria se propagar um evangelho corrompido, um evangelho distorcido, uma doutrina doente. E por que que era tão importante? Porque a ilha de Creta, ela era uma passagem para várias pessoas do mundo todo, porque ali havia muitos portos, né? Então, muitas viagens que se faziam naquela época passava-se por Creta. Então, vamos lá, quem mora em Santa Catarina, né? Nós temos aqui o Porto de Itajaí. E quem é mais conhecido, né? Nós temos o Porto de Santos. E nós sabemos que passa pessoas do país todo e também do mundo todo, muitas vezes, nesses lugares, né? Porque vem pessoas de fora. Hoje, né, nós temos muito mais isso em aeroportos, né? Cidades que têm aeroportos, mas na época a gente pode aí colocar que os portos que haviam ali na ilha de Creta como se fosse uma cidade onde tivesse um aeroporto internacional, né? Então, era um local muito estratégico. Então, ali, assim como acontece hoje em cidades, grandes cidades que têm aeroportos internacionais, ou até mesmo falando aqui
de cidades portuárias como Santos, como Itajaí, passam muitas pessoas de vários lugares e aquilo que elas aprendem ali, muitas vezes elas levam para as suas cidades. Então, a ilha de Creta era um local extremamente estratégico para o evangelho, porque se fosse ensinado ali na ilha de Creta um evangelho que não era saudável, isso seria muito provavelmente levado para outros lugares do mundo e não haveria mais controle sobre isso. Então, era de extrema necessidade que alguém, e aí aqui eu volto a falar, né, aquilo que eu falei lá no início, de alguém que fosse extremamente confiável ao apóstolo Paulo, alguém que vivesse a sã doutrina, alguém que realmente tivesse uma conversão genuína, para ensinar isso ali na ilha de Creta, estabelecer uma liderança saudável, estabelecer presbíteros, né, que tivessem o caráter de Cristo, que fossem pessoas realmente que dessem um bom testemunho do Evangelho. Então, ali era de extrema importância que isso fosse tratado e resolvido, né? Então, sabendo, o apóstolo Paulo, sabendo dessa região estratégica, dessa localização estratégica, ele deixa Tito ali, mas depois ele recebe o relatório do que estava acontecendo, e aí ele manda essa carta para corrigir ali questões que bem graves, né, que estava acontecendo na igreja. Vamos lá, o que mais nós temos aqui? Então, a carta ela trata de 3 questões principais: sobre a igreja, sobre família, né? Família aqui seria mais a questão da forma como cada um deve viver o evangelho, né? Pais, filhos, enfim, nós como família, como que nós devemos viver o evangelho, qual deve ser a nossa conduta, e o mundo, né? Paulo ensina como os cristãos devem se relacionar com os de fora, com o mundo. Então, igreja, família e mundo, ok? Então, essas são as 3 áreas que são tratadas nessa carta, as principais ênfases da carta, ok? Então, nós temos aí algumas questões doutrinárias que são tratadas na carta e que nós vamos ver nas próximas aulas. Mas essa carta aqui, e é interessante assim como a carta a Filemon, que era curtinha, né? Só tinha um capítulo, e a gente viu assim que deu 3 aulas e poderia ainda ter mais aulas de tão profunda que ela era. E a carta a Tito não é diferente, ela é muito profunda, tem muito assunto para a gente ver, muito assunto para ser tratado, principalmente a questão dos falsos profetas. Quando a gente começar a andar aqui na carta, né, nós vamos ver o quanto que o assunto tratado aqui é profundo e atual para os nossos tempos. Então, vai tratar sobre os falsos profetas, vai tratar como que deve ser uma liderança saudável, o que é uma liderança saudável, vai tratar essa carta de doutrinas importantes da fé cristã, vai tratar da maneira como nós devemos agir no mundo, como nós devemos agir entre os nossos, né? Entre os irmãos, entre a nossa família. Então, tem muita coisa nessa carta que nós precisamos ver e que é importante para a nossa caminhada cristã. É importante para quem é líder, é importante para quem é pastor, é importante para entender como resolver conflitos na igreja, é importante para entender como que a teologia que é tratada na carta, ela vai para a nossa vida prática, porque a carta ela trata de questões da teologia, ela trata de doutrinas importantes para a fé cristã. A carta é importante para nós reconhecermos e combatermos falsas doutrinas e também como que nós devemos viver o evangelho de tal maneira que atraia o mundo para o evangelho. Então, é de extrema importância.
o estudo dessa carta. E eu quero te convidar, hoje eu quis dar um panorama assim, né, mais geral da carta. O que estava acontecendo nessa ilha? Por que Tito ficou ali? Onde o apóstolo Paulo estava? Como que Tito acabou ficando, né? Por que ele ficou ali? E como que ele chegou até ali, né? Porque ele estava ali naquela viagem missionária junto com o apóstolo Paulo. Todo esse contexto histórico aí era importante você entender, e hoje eu quero finalizar dando para você esse contexto. Se ficou confuso, eu quero te pedir que você pergunte lá no grupo do WhatsApp, ok? Vamos combinar aqui. Se você não está no grupo, entre no grupo que está o link aqui abaixo. Pergunte, porque o intuito é que você entenda de maneira profunda. Olha, eu não entendi por que o apóstolo Paulo estava lá, o que estava acontecendo, como isso aconteceu. Pergunte, porque isso é importante para o seu crescimento, ok? Quero ver se eu deixei alguma coisa para trás aqui. Não sei onde é que está meu caderninho de anotações. Mas, em resumo, assim, o panorama geral seria esse. Depois a gente vai aprofundar realmente ali na carta, ok? Vamos lá, a carta, ela é uma carta pastoral, né? Eu já falei isso. Mas ela não é uma carta que é somente para Tito, ela era uma carta para toda a igreja, ok? Era isso, gente. Então, basicamente, o que eu tinha para falar do panorama geral da carta é esse. Não esqueça, se você não estiver inscrita ainda no meu canal, se inscreva para esse canal poder crescer e alcançar mais mulheres. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, curta esse vídeo. Isso ajuda a gente levar o estudo da palavra a mais mulheres. Nós precisamos de mulheres que amam estudar a Bíblia, que amam as Escrituras e que amam estudar de maneira profunda, que querem viver um evangelho genuíno, o cristianismo puro e simples de Jesus, que querem realmente viver uma fé saudável, que não é levada aí por ventos de doutrina, para tudo quanto é coisa que se tem hoje, né, que é um pseudo-evangelho, um evangelho distorcido, uma doutrina doente, né, e isso a gente vai ver na carta. Eu quero te convidar, te convocar a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no meu canal, a entrar no grupo do WhatsApp e também acesse o site da Escola Formando Vida Plena. Ou você pode se inscrever na escola para acessar tudo, ou se inscreva no Clube de Leitura e Estudo Bíblico para você ter acesso a esses materiais riquíssimos. Ou se você quiser adquirir só o e-book, né? Por exemplo, já está disponível no site o e-book de Filemon, que foi estudo anterior. Aí ele fica no valor de R$19,90. Tudo que tem na escola é com valores super acessíveis para que todas as mulheres possam ter acesso a esses conteúdos, ok? Eu creio em mulheres que realmente tenham uma fé robusta, uma área emocional saudável e sejam plenas em Cristo. Se você crê também, esteja comigo nessa jornada. Deus abençoe você e até semana que vem. Aí nós vamos nos aprofundar aí até a metade da epístola a Tito e a última aula da metade para frente. Deus abençoe você e até a próxima semana.